Fica fechado. Né? Bora lá. Deixa eu projetar para vocês aqui. Genial, hein, professor? Cadê a apostila? Peraí. Dizendo o que está acontecendo hoje, né? Pronto. Então, bora lá, ó. Então, eu coloquei essas moléculas aí, ó, para a gente determinar a fórmula molecular, tá bom? Então, dos compostos orgânicos, né? Então, quais são os elementos que nós vamos conferir que tem? Primeiro carbono, tá bom? Depois hidrogênio, depois oxigênio, depois nitrogênio, tá bom? E depois outros, se aparecerem outros diferentes desses, certo? Então, aqui eu tenho uma molécula orgânica. Se você observar essa molécula orgânica, então nós vamos analisar essas cadeias e determinar as fórmulas moleculares, né? Vamos chamar de fórmula molecular F.M. Tá? Então, por exemplo, a fórmula molecular desse composto. Se você observar, você consegue visualizar os carbonos e os hidrogênios, né? Então, essa cadeia, ela só tem carbono e hidrogênio, ó, se você analisar. Então, nós vamos contar primeiro os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar o C aqui e o 7 aqui embaixo, C7. Então, conferimos carbonos, agora vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Vai ser H, 3, mais um 4, mais 3, 7, mais um 8, mais 3, 11, mais 2, 13, mais 3, 16, né? C7H16. Tá bom? Essa é a fórmula molecular. Essa aqui, ó, é a fórmula estrutural, tá vendo? Ó? Nós chamamos isso de fórmula estrutural, é a estrutura do composto. Tá bom? E essa é a fórmula molecular. Tá? Molecular. Então, uma molécula que só tem hidrogênio e carbono. Nós vamos estudar mais adiante que a molécula que só tem hidrogênio e carbono na cadeia é chamada de hidrocarboneto, tá? Mas aí não precisa ainda se preocupar quanto a isso. Então, C7H16. Vamos para a segunda questão. Letra B, ó. Veja que eu tenho uma cadeia em que aparece, eu visualizo o carbono, né? Ó, um carbono, 2, né? Só que eu tenho na estrutura esquelética carbonos, ó. Tem um carbono aqui, tá vendo? Ó? Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, isso é pegadinha de prova, né? Olha. Fórmula molecular. Quem é que eu vou começar a contar? Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio, depois nitrogênio. Chon, olha a palavra chon, decora essa palavra, chon, né? E depois outros, se tiverem. Então, carbono, pessoal, você tá vendo esse aqui, ó, 1 e 2, né? Só que eu tenho 2, aí 3 com esse, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vai ficar C8. Depois vai ser o H, né? Vamos para o H. H, você está vendo, né? Visualizando 3 aqui, mais 2 aqui, 5. Só que não tem só esses H aí. Lembra que o carbono, ele faz quantas ligações? 4 ligações. Então, nós vamos procurar esses hidrogênios aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele tem quantas ligações ao redor dele? Uma ligação, 2, 3. Então, ele tem um H escondido aqui, ó. Tá
bom? Esse outro carbono, ele tem uma ligação ao redor, duas. Então, ele vai ter 2H para dar 4. Então, eu vou puxar esses H para cá. 1, 2, 3, 4. Esse carbono também tem ao redor uma ligação, duas. Então, aqui vai ser 3, 4. Eu vou completar com hidrogênio. Veja que na cadeia esquelética, os hidrogênios podem ficar ocultos, tá bom? Esse carbono aqui tem uma ligação ao redor, duas. Para 4, faltam 2 hidrogênios, então. Vou completar com hidrogênio. Veja que o hidrogênio sempre faz uma ligação, né? Esse outro carbono, quantas ligações ao redor? 1, 2 e 3, né? Então, ele vai ter um H aqui, ó. Esse outro carbono, ao redor, 1, 2. Então, ele vai ter mais 2H. Certo? O nitrogênio, depois vem o nitrogênio, né? Oxigênio, né? Então, vamos contar os hidrogênios. 3 daqui, mais 2, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, vou colocar aqui C8, H15. Depois vem o oxigênio, né? O. Só tem um oxigênio ou dois? Tem 2, né? Então, vou colocar 2 aqui. E o N, né? Coloca 2. E N, só um, né? Que só tem um nitrogênio. Lembra que o nitrogênio ele faz 3 ligações, né? Ele deve estar fazendo 3 ligações aqui, porque tem 2 oxigênios, tá? Certo? Então, nós temos, né, que esse composto tem fórmula molecular C8H15O2N, tá bom? Então, lembra que o anel, você contou 6 carbonos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esses 2 carbonos aqui, deu 8. Aí, esse carbono aqui, quem não entendeu, ó, vou apagar bem aqui, ó, tá vendo? Ó, esse carbono aqui, ao redor dele, você vai contar quantas ligações tem. Uma ligação ao redor, 2, 3. Então, ele vai ter quantos hidrogênios para dar 4? Se tem 3 para 4, falta só um H. Coloca um H aí que está escondido. Esse outro carbono, ao redor dele, tem quantas ligações? 1, 2. Então, para 4, faltam 2. Tá bom? E assim eu fiz para esses outros também. Ó. Faltou 2 aqui, faltou 2. Aqui, esse carbono aqui da ponta, aqui, ó, ele tem uma ligação ao redor, 2, 3 ao redor dele. Então, ele só vai ter um H para dar 4. Tá? É isso que eu fiz. Certo? Então, a gente completou, né, com hidrogênio. Então, lembre que uma cadeia, ela pode estar com seus hidrogênios ocultos. É isso que cai no vestibular, por exemplo, no Enem, por exemplo. Eles vão dar uma cadeia dessa aí vai fazer você errar. Ele vai dizer assim, essa molécula, ela tem 2 carbonos. Não, ela tem 6. Ela tem 8, quer dizer, né? Essa molécula tem 5 hidrogênios. Eu estou vendo aqui 3 mais 2, 5. Mas tem mais hidrogênios escondidos aí, ó. Bom? Então, isso é uma cadeia orgânica, né? Uma cadeia carbônica, orgânica. Certo? Vamos para outra questão. Essa aqui é a molécula chamada isopreno, a molécula da borracha. Né? Então, 2-metil-but-1,3-diene é o nome dessa molécula. Aqui eu tenho a forma dela trans, que é um isômero, né? Que nós vamos chamar moléculas que vão ter. E a molécula cis, né? Então, são isômeros. A gente vai estudar em isomeria isso daí. Essas 2 moléculas, eu estou dizendo que elas têm as mesmas fórmulas moleculares. Esses compostos isômeros, pessoal, são os compostos que eles vão ter mesmas fórmulas moleculares, mas eles vão ter atividades diferentes, entendeu? A molécula trans serve para alguma coisa, essa molécula cis já é para outra coisa, entendeu? Então, como é que nós determinaríamos aí esses carbonos nessa cadeia? Ó? Por exemplo, aqui você tem um carbono, aqui você tem 2, aqui você tem 3, ó. Aqui você tem 4, aqui você tem 5, estão escondidos, tá vendo? Ó? Então, fórmula molecular C5.
né? Já está aqui a fórmula molecular. Tá? C5. Agora, onde é que estão esses 8 hidrogênios que ele está dizendo aqui, né? Vamos conferir aqui, ó. Esse carbono da ponta aqui, ele tem uma dupla ligação, né? Uma ligação, 2 ao redor. Para 4, faltam 2. Então, eu vou colocar 2H aí. Esse carbono aqui, ó, ao redor, tem uma ligação, 2, e essa dupla, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Então, não tem H aí, porque já tem 4 ligações. Esse carbono da ponta, ao redor, tem uma ligação. Para 4, faltam 3. Então, eu vou completar com 3H aqui. Esse carbono aqui, ó, ao redor, tem uma ligação dupla. 1, 2 e aqui 3, ó, ao redor. Para 4, só falta 1. Esse carbono aqui, ó, tem uma ligação, 2 ao redor. Para 4, só faltam 2. Então, pronto. Se você conferir os hidrogênios, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8H. Tá bom? Essa molécula aqui é a mesma. Vai dar a mesma fórmula se você for determinar. Tá bom? Aqui vai ter 2H. Aqui não tem nada. Aqui tem 3H. Aqui tem 1H. E aqui tem 2. Tá? C5H8. Então, o que a gente está fazendo aqui? Conferindo, né, as quantidades de átomos. Carbono, hidrogênio. Como essa molécula aqui só tem carbono e hidrogênio, então ela vai ficar, né, assim, né, C5H8. Vamos para outra. Olha. Essa cadeia aqui, ó. Isso aqui é o chamado ácido butanóico. Onde é que eu tenho carbono aí, ó? Eu tenho carbono aqui, ó. Tá bom? Aqui não, porque já está fazendo uma ligação com o H, ó. Não tem carbono, já aparece o grupo OH aqui. Tem um carbono aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Vamos contar os hidrogênios? Essa cadeia só aparece para mim um hidrogênio só. Né? Então, vamos contar carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela só tem isso daí, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse carbono, primeiro aqui, ó. Você vai conferir como. Esse carbono tem uma ligação ao redor. Quantos hidrogênios vai ter para dar 4? Quantos hidrogênios vai ter para dar 4? 3, né? Esse carbono aqui ao redor tem uma ligação, 2. Quantos hidrogênios eu vou colocar para dar 4? Só 2, né? Esse carbono tem uma, 2. Quantos hidrogênios eu vou ter aqui? 2 hidrogênios. Esse carbono ao redor tem quantas ligações? 1, 2, 3 e 4. Ele vai ter H aqui? Não, ele já está completo, ó. Tem duas para cima, ó. 3 aqui, 4. Pronto. Então, fórmula molecular. Quantos carbonos nós conferimos? Um carbono, 2, 3, 4. C4. Depois H, vamos conferir os H. Eu vejo esse aqui, né? Mas quem estava oculto aqui, ó? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Mais esse daqui, né, que eu estou vendo, 8. Tem oxigênio? Quantos tem? 2. Veja que o oxigênio faz 2 ligações, ó. Esse oxigênio está fazendo 2, né, ó. Esse oxigênio também aqui está fazendo 2. Uma para cá, uma com H. E o H está fazendo só uma ligação. Tá? Então, é isso. Se eu fosse, eu poderia fazer essa cadeia assim, se eu quisesse. Ó. Como é que eu poderia escrever essa cadeia? Esse carbono da ponta aqui, ó, né? Esse carbono da ponta, ele tem um carbono na ponta aqui. Quantos hidrogênios ao redor dele? 3. Aí traço aqui um carbono CH2. Traço para cá CH2. Para cima, C dupla O. Para baixo, OH. Tá vendo? É a mesma coisa, ó.
Só que eu escrevi os átomos aí. Essas duas moléculas são iguais. Tá bom? Pronto, essa é a correção. Fórmulas moleculares, né? Só para a gente treinar. Então, quando a gente determina a fórmula molecular de um composto orgânico, a gente conta primeiro quantos carbonos, depois hidrogênios, oxigênios, nitrogênio, e se tiver outros, você também deixa por último. Fórmulas moleculares. Tá? Aí, relembrando também, né, que não esqueçam, né, não esqueçam lá que o carbono, ele vai fazer quantas ligações? 4 ligações. Ele é tetravalente, né? Como é que ele pode aparecer efetuando essas 4 ligações? Ele pode aparecer assim, ó. As 4 podem ser simples, tá? Deixa eu botar. Ou pode ser uma dupla ao redor e 2 simples, ou pode ser 2 duplas ao redor, tá vendo? E pode ter uma tripla ao redor e uma simples. Essas são as 4 possibilidades, tá? Lembrando, né, olha, que as 4 ligações simples do carbono, cada ligação simples, nós vamos chamar de ligação sigma, né? Sigma, 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 sigma. Tá? Quando você tiver uma dupla e 2 simples, uma dupla, um é π e a outra é sigma. Simples é sigma, simples é sigma. Se tiver 2 duplas, π, sigma, π, sigma. Se tiver uma tripla e uma simples, a simples é sigma, a tripla é π, sigma, π. 2 π e uma sigma. Bom. Tá bom? Isso aí é só para relembrar as ligações. Tá? Aí lembra também, né, que o nitrogênio ele faz 3 ligações, tá? Quando aparecer é 3. O oxigênio vai fazer 2 ligações. Tá bom? Quem é que faz uma? O hidrogênio. Quem é que vai fazer uma? O hidrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, que vão aparecer às vezes, vão fazer somente uma ligação. Tá bom? Somente uma ligação. Por exemplo, ó, se você observar nessa cadeia aqui, ó, o hidrogênio está fazendo uma, porque você tem um carbono aqui, aí tem um H para cá, outro para cá e outro para cá. Tudo fazendo uma. Tá? Tudo faz uma ligação. Tá bom? Então é isso. Tudo de novo.